Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, hoje falando sobre a transição dessa Idade Antiga, lá ao fim do Império Romano, para a Idade Média. Um tempo bastante diferente e muito interessante. Então vamos para a nossa aula conhecer um pouquinho sobre isso e nós vamos fazer isso inicialmente através de algumas imagens. Olha só essas imagens aqui que eu vou colocar para vocês verem que legal. Olha só que imagem bonita, né? Tem um castelo lá, tem o pessoal trabalhando aí. Vocês já devem ter visto filmes com castelos, com cavaleiros, né? Espadas, aqueles escudos, aquilo muito legal, né? Aqui também é uma imagem da Idade Média. Aqui um castelo muito bonito. Esse castelo deve ser lá do século X, século IX, até o século XI eles fizeram muitos castelos assim. E esse aqui é um grande rei, um rei muito importante na história, que a gente vai falar um pouquinho dele também ao longo das nossas aulas. E aqui mais uma imagem da Idade Média, só para você saber. Mas como é que essas pessoas viviam, como é que era a Idade Média? Antes de saber tudo isso, a gente tem que saber como é que se formou esse período tão rico, tão maravilhoso, tão lindo, que ficou conhecido como Idade Média. Aliás, por que Idade Média? Por que Idade Antiga? Nós já vimos isso, mas vamos relembrar. A história, normalmente, ela é dividida em 5 grandes períodos históricos. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Claro, nós estamos na Contemporânea, aí a setinha continua. Mas a Idade Antiga, ela foi desde quando o homem dominou a escrita até a queda do Império Romano Ocidental, no ano 476. A partir do que sobrou do Império Romano, foi construída uma nova Europa. E essa nova Europa, os historiadores que vieram muito tempo depois, eles olharam para trás e disseram, bom, essa daí fica no meio, ela é a Idade Média, ela é uma idade de transição, uma idade que chamam de trevas, idade escura. Depois a gente explica tudo isso e fala que está tudo errado, tá bom? Mas, por enquanto, esse período histórico, ele tem um processo de mudança. O processo de mudança de um período a outro não é assim, nossa gente, amanheceu hoje, hoje começa a Idade Média. Não é assim. Existem mudanças que vão acontecendo e que, com o passar do tempo, outros historiadores, milênios ou séculos depois, é que vão olhar para trás e vão perceber tudo isso. Mas uma coisa que a gente precisa perceber e saber é que muitas práticas dos romanos foram adotadas pelos povos bárbaros. Você vai lembrar que os povos bárbaros invadiram aquela região, já já a gente volta nisso. Eles invadiram aquelas regiões e eles tinham algumas práticas que os romanos também tinham. Essas práticas, os bárbaros já tinham aprendido com os romanos pelos vários anos de convivência. E uma delas era do colonato. O que é o colonato? Era simples, um general, um chefe militar romano, ele, por conta de todas as crises que nós já estudamos para a queda do Império Romano, ele acabou indo para as terras dele no interior, lá na roça. Só que aí, como é que ele sozinho, a família dele ia cultivar tudo? E ele nem era acostumado a isso, ele nem sabia, ele era um líder militar, ele era um general, ele era um chefe político. Então, o que ele fazia? Ele abria para que pessoas viessem morar na terra, os colonos, para que os colonos viessem morar na terra, e aí essa terra, então, ela era compartilhada por aquelas pessoas que produziam ali, pediam proteção àquele general que os defendia em todos os sentidos, mas em troca tudo que eles produzissem era dividido com esse chefe, com esse responsável por aquela terra, com o dono da terra. Essa prática a gente vai ver que ela foi utilizada pelos bárbaros e criou um outro sistema, né, que é chamado de feudalismo, sistema feudal, e a gente vai falar dele daqui a pouco. Outra prática importante agora dos bárbaros eram comitatos. O que eram comitatos? Era uma aliança que se fazia entre o general e os seus subordinados, entre o chefe e os sujeitos a ele, né, o chefe militar. Então, olha só, juntaram o colonato, que era
aquela relação que o povo, o trabalhador ia morar na terra, viver na terra, mas tinha que compartilhar do que produzia com o dono da terra. Pegaram essa coisa do comitatus e fizeram o seguinte: esse pessoal, isso aí quando os bárbaros dominaram tudo, eles dividiram os reinos, dividiram, melhor dizendo, o Império Romano, e cada povo ali ficou com um pedaço de terra. Esses pedaços de terras foram divididos, e aquele general, aquele chefe militar bárbaro, já sabia do colonato. Ele falou: eu fico com um pedaço de terra, chama a galera para vir morar comigo. E aí o que ele fazia? Ele fazia o comitatus com esse povo, que era uma aliança de fidelidade. Aquele povo que morava na terra tinha uma aliança de fidelidade com aquele chefe militar e o chefe militar com eles. E por outro lado, esses chefes militares tinham uma relação de aliança de comitatus também com o rei bárbaro. Então o rei bárbaro distribuía as terras numa relação de comitatus, e aí aquele rei bárbaro, aqueles chefes bárbaros agora em posse da terra, também faziam relação de comitatus com o povo que ia morar lá nesse sistema de colonato. Tudo isso, na Idade Média, vai receber o nome de sistema feudal ou feudalismo. Mas o que é um feudo? Só para a gente voltar aqui um pouquinho. Então, os povos bárbaros, eles dominaram várias terras. Gente, aqui, quem produziu isso, né, colocou Portugal, como Portugal não surgiu naquela época, tá? Antes era tudo a Espanha, Portugal vai surgir no século XII. Mas o povo que habita Portugal é descendente dos suevos. E aí os ingleses são descendentes dos ângulos, os franceses dos francos, os espanhóis dos vândalos e assim por diante, né? Os germanos originaram os alemães, os burgúndios, os suecos e assim vários povos, e aí nem cabe todos. Tem vários outros povos também, entende? Então todas essas mudanças, quando o Império Romano acaba, cada povo desse se torna dono de uma área da Europa. E ali, através, né, da sua cultura e tal, eles vão construir aquilo que nós temos hoje, como França, como Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra e tudo mais. Todos os países da Europa. Então foi assim que surgiram os países da Europa. Surgiram a partir da dominação por parte dos bárbaros dos territórios que antes eram do Império Romano. E aí o Império Romano se desfez, os bárbaros pegaram isso e transformaram nesse sistema, que foi diferente em várias áreas da Europa. Eu quero destacar aqui um dos povos, são os francos, que formaram a franquia, depois França, né? O que eles pegaram? Eles pegaram então aquele negócio, pegou aquele território, dividiu com os chefes militares, foi dado a título a esses homens de majordomos, que é uma outra história para se contar também como é que se desenvolveu esse majordomos. Esse majordomos, então, era o responsável por aquela terra. Depois, então, com o passar do tempo, esse majordomos se torna o senhor feudal. Então, o senhor feudal era responsável por um feudo. O que é o feudo? Aquela área de terra que o rei dava para o seu nobre, para aquela nobreza, aquelas pessoas que formaram aquele reino. Então, esse nobre, ele agora tinha um feudo, uma área de terra, e ele era o senhor feudal. E o sistema que regia o feudo e todas as relações de produção, economia, de fidelidade, é chamado de sistema feudal ou feudalismo. Ou seja, um sistema de vida, de economia, de cultura, de jeito de viver, de produzir e tudo baseado no feudo, baseado na terra, por isso se chama feudalismo, ok? Mas a gente vai estudar muito mais sobre feudalismo, a gente vai conhecer profundamente isso e entender. Essa aula foi para você entender como é que a Idade Antiga vira Idade Média, como é que o Império Romano se desfaz e se transforma na Europa que temos hoje, ok? Quer dizer, temos hoje não, porque essa Europa ainda vai ter muita mudança ao longo do tempo. Tchau, tchau!